Olá, tudo bom com vocês? Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa disciplina Ufologia, dando continuidade ao texto anterior do Léo dos Deuses do Astronauta. Nós estamos falando sobre o Eric von Däniken, né? Como eu falei para vocês, é a Bíblia dos ufólogos, né? Dos iniciáticos nessa disciplina. Continuando o texto anterior, vamos lá. Em 1957, ano geofísico internacional, os mapas foram encaminhados a um sacerdote jesuíta, o padre Linehan, que é diretor do Observatório Weston e cartógrafo a serviço da Marinha Americana. Após escrupulosos exames, também o padre Linehan teve de confirmar a perfeição dos mapas, ainda mesmo quando as regiões que só agora começam a ser exploradas. De fato, cadeias de montanhas que realmente existiam na Antártica e figuram nos mapas de Piri Reis. Só foram descobertas em 1952. Essas montanhas têm permanecido cobertas de gelo há muitos séculos, e os mapas atuais da região em que elas se estendem só puderam ser realizados com o auxílio de aparelhos registradores de ecos, sonar. Mais recentes, pesquisas do professor Charles e do matemático Richard Strauss fornecem-nos informações ainda mais estonteantes. Um cotejo com fotografias do globo terrestre batidas pelas câmeras instaladas para esse fim em vários satélites mostrou que os modelos dos mapas de Piri Reis devem ter sido fotografias tomadas a grande distância do espaço. Como se poderá explicar isto? Uma astronave paira bem alto sobre a cidade do Cairo e aponta objetivas fotográficas perpendicularmente para baixo. A chapa que for batida dará uma fotografia com as seguintes características: toda a área ao redor do Cairo estará reproduzida corretamente, no raio de 8.000 quilômetros, porque se encontrava diretamente sob o objetivo, mas tudo se apresentará deformado e cada vez mais distorcido quanto aos outros lugares e regiões, à medida em que movermos os olhos para mais longe do centro da fotografia. Qual a razão desse fato? Bom, antes a gente pode elucidar que é o que hoje acontece, que na época não tinha essa tecnologia. Devido à forma esférica da Terra, as áreas distantes do centro da fotografia parecem afundar-se no espaço. A América do Sul, por exemplo, se apresenta estranhamente deformada no sentido longitudinal, exatamente como acontece nos mapas de Piri Reis, e exatamente como acontece nas fotografias tomadas de bordo de satélites exploratórios americanos. Há uma ou duas afirmativas que podem ser feitas sem maior discussão. É fora de dúvida que nossos antepassados não desenharam aqueles mapas. Por outro lado, é evidente que foram desenhados com auxílio da mais moderna aparelhagem técnica, posta em ação acima da estratosfera. Como iremos explicar tudo isso? Devemos satisfazer-nos com a lenda de que os mapas foram presenteados a algum sumo sacerdote por um deus qualquer. Devemos esquecer o caso ou considerá-lo milagre, somente porque não se enquadra em nosso mundo de ideias? Ou devemos corajosamente mexer nesse ninho de vespas e admitir que aquela cartografia de nosso globo foi feita de um veículo aéreo planando a elevadíssima altitude ou uma nave espacial? É pacífica a opinião de que os mapas do almirante turco não constituem os originais do trabalho cartográfico. São apenas cópias de outras cópias. Entretanto, ainda que os mapas achados datassem originalmente da época em que foram descobertos, os estranhos fatos apontados acima continuariam da mesma forma, absolutamente inexplicáveis. Quem quer que os tenha feito deve ter sido capaz de voar muito alto e de tirar excelentes fotografias. São
não muito longe do mar, nos contrafortes andinos do Peru, jazem os restos da antiquíssima cidade de Nazca. O Vale do Taupo se estende por uma faixa de terra plana, com cerca de 60 quilômetros de comprimento por quase 2 de largura, que é semeada de fragmentos rochosos colorido ferrugem. Os nativos dão a essa região o nome de Pampa, embora inexistia ali qualquer espécie de vegetação. Quem voa sobre a área pode ver imensas linhas traçadas geometricamente no solo. Umas ocorrem paralelas entre si, outras se cruzam ou são rodeadas por grandes áreas trapeziformes. Dizem arqueólogos que se trata de estradas dos Incas, uma ideia absurda. Que uso poderiam ter para os Incas estradas que seguem paralelas ou se cruzam repetidamente, que correm numa determinada planície, mas terminam abruptamente em ambas as direções? Naturalmente, aí se encontram também cerâmicas e produtos de olaria. Mas ligar a cultura Nazca somente por essa razão, aquelas linhas geometricamente coordenadas, é que querem simplificar demais as coisas. Nenhuma escavação séria foi efetuada nesse sítio até 1952. Ainda não se estabeleceu uma cronologia para todos os restos ali encontrados. Só recentemente foram medidas linhas e figuras geométricas. Os resultados sugerem a hipótese de que todo o traçado obedece a planos astronômicos. O professor Aldemasson, especialista em antiguidades peruanas, suspeita que são símbolos de uma espécie de religião, ou talvez um calendário. Vista do ar, a faixa de 60 quilômetros de extensão da planície de Nazca deu, pelo menos a mim, a claríssima impressão de um vasto campo de pouso. Será esta ideia o demais avançado? Vamos parar aqui. É, ainda falando sobre os mapas, né? Naquela época não existia tecnologia para a formação desses mapas, né? Notório. Hoje nós temos as nossas máquinas, nossos aviões, nossos satélites, mas naquela época não. Já na época do Eric, já tinha algumas tecnologias já trabalhando para poder se comparar, né, uma coisa à outra. Então, isso são evidências desses famosos deuses astronautas que estiveram por aqui e deixaram suas marcas. Né? A ideia do livro é realmente levar ao questionamento. Tá? Claro que algumas datas que ele coloca aqui ainda saem hoje da sua previsão, mas está dentro do contexto. Tá bom? Então, vamos lá. Na próxima aula a gente termina o texto. Vou dar continuidade, né? Porque o texto é grande, tá bom? O capítulo é grande mesmo, mas desenrolando este assunto, tá bom? Então, dê o seu joinha, dá o seu like, compartilhe o vídeo, aperte o sininho para receber nossas novas aulas. Isso ajuda o nosso canal, nossos cursos aqui são todos gratuitos e ajuda a desenvolver e a divulgar a nossa obra por um todo, tá bom? Então, até a próxima.